eu esperaria um pouco mais, mas concordo que estava muito difícil segurar. Eu depois quero falar sobre essa questão de treinador largar um trabalho no meio para assumir outro no mesmo campeonato. Tenho uma opinião que acho que isso não é tão tranquilo assim, mas já debato essa questão. Quero mostrar uma imagem do Rogério Ceni com um jogador do Flamengo com quem ele atuou no São Paulo e depois dirigiu como técnico, dando um abraço ali no Rodrigo Caio. Isso tem muito, viu, Bezek? Desculpa, isso que o Robert estava falando. Nós estávamos conversando isso mesmo ontem, agora há pouco eu encontrei o Muricy, nós estávamos falando sobre isso, esse tipo, a chegada, né? Porque ele tem caras com quem ele jogou, ele tem caras que ele enfrentou, quantas vezes ele deve ter tirado onda e foi tirado onda dele do Gabriel, por exemplo. Então esse é um jogo que ele vai ter que jogar como ele sempre soube fazer. E acho que ele sabe fazer. Mas teve um episódio dele com o Rodrigo Caio, ele como treinador e o Rodrigo como jogador, que foi muito discutido, né? 17. No lance do cartão amarelo lá do jogo, que o Rodrigo Caio levantou a mão. Então, e as informações... O Rogério não gostou à época. E as informações que no vestiário não foi o que aconteceu na entrevista. Exatamente. O Rogério não gostou do Rodrigo Caio se assumir, o que acabou anulando o cartão do Jô, e o Jô pôde jogar... Fala, professor. Eu só queria comentar um pouco do que o Roger falou, do Rogério, em relação a que quando ele chega, os jogadores falam bem dele. Primeiro que eu nunca vi jogadores, quando se apresenta um técnico, falar mal do técnico. Logo de cara, mesmo que ele não gostar, eles vão falar que o cara é o melhor do mundo, que o cara taticamente é muito bom, todas essas coisas que a gente está acostumado. Pelo menos os dois jogos, né, Maurício? O cara tem... Isso aí aconteceu no Cruzeiro também. Óbvio. Eu me lembro até hoje, quando chegou no Cruzeiro, os caras falaram, um treinamento diferente, o cara é demais, o cara não sei o quê, aquela conversa de sempre, né? E no final deu o que deu. Então concordo com o Roger que o maior problema do Rogério, e eu sei pelo temperamento dele, eu conheço ele desde garoto, é fora do campo. Entendeu? Ele vai ter que entender, como o Roger falou, que ele está dirigindo jogadores que foram campeões de muitas coisas, jogador de seleção brasileira, tem que abrir mão às vezes de alguma coisa, tem que deixar algumas manias de lado, o treinador não pode ter mania. Então, eu acho que essa passagem pelo Cruzeiro fez ele aprender muito o que é, né, dirigir realmente jogadores que tinham ganho tudo, igual o Cruzeiro tinha sido bicampeão da Copa do Brasil. Então, os jogadores já estavam satisfeitos, entendeu? Já estavam tudo bem lá, né? Então, vai depender muito dele, sim. Vai depender muito dele, sim, não dentro do campo, eu acho, mas o trato no dia a dia, dele abrir mão de algumas coisas, isso o Roger tem razão. Ô, Caê, você já tem a informação de como os jogadores do Flamengo receberam o nome do Rogério Ceni? Quando anunciaram, vocês serão chefiados pelo Rogério. Você já tem essa informação de reações por lá? Então, foi um nome muito bem aceito, sim. Não houve consulta antes de perguntar o que eles achavam, sim ou não. Mas após o acerto, houve sim uma consulta, houve sim uma receptividade muito grande. Eles gostaram muito, acharam muito interessante por tudo que ele representa para o futebol do Brasil. Assim, ele vai encontrar, e para mim, eu acho que a grande diferença do que foi do Cruzeiro para o Flamengo, um elenco que é muito maduro. É um elenco que intelectualmente é muito acima da média. Eu acho que assim como é importante, ele vai ser importante para os jogadores, acho que nomes como Felipe Luiz, que a gente viu no vídeo aí, Diego Alves, Diego Ribas, vão ser muito importantes para ele. E eu vejo o perfil desses caras bem diferente do perfil de nomes como foram Thiago Neves, Robinho e outros no Cruzeiro. Acho que isso tende muito a mais um ajudar o outro do que foi no Cruzeiro. E uma coisa interessante também para mostrar como que ele chegou já com fome, com vontade, sabendo também que ele não pode errar mais numa grande chance, na terceira grande chance. Ele vai morar no Ninho nesse início de passagem pelo Rio. Ele vai passar ali 1, 2 semanas morando no CT. Dispensou o hotel de luxo na Barra, onde ele até foi direto do aeroporto para lá, e vai morar no CT, vai dormir no Ninho, vai ficar lá. O Domi também fez isso, né, Caio? Para entender. Fez isso por um período muito curto, mas fez. Mas ele tentou procurar AP pelo Rio por mais de um mês. Isso já foi após mais de um mês dele estar no Rio procurando apartamento e tal. E depois ele sentiu que era importante ele ficar no CT. Já com o Ceni não, ele já vai chegar direto no CT, vai morar lá e não pensa em morar. É um período de adaptação ali para ele entender tudo como é que funciona, para não perder tempo mesmo
e aí depois ele vai para uma moradia fixa pela cidade. Então, assim, são alguns detalhes de bastidores que são bem interessantes. Ô, Roger, será que já mexe no time para o jogo de amanhã contra o São Paulo? Já chega, ó, não estou gostando do que eu vi até aqui, preciso mexer aqui, já mexe? Não agressivamente, né? Mas eu acho que alguns conceitos ele vai mexer. Até porque, se você olhar o time do Fortaleza, ele parece mais com o time do Jorge Jesus. Ele gosta de jogar com os dois por dentro. Ele jogava com dois atacantes, um pouquinho mais para trás, mas sempre por dois por dentro. Duas linhas de 4 e 2 na frente. Então, são filosofias diferentes. Fortaleza jogava numa linha mais baixa para ter força com velocidade na transição, mas num 4-4-2. O Jorge Jesus também jogava num 4-4-2. Dos lados, ele tinha 2 organizadores, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, porque ele tinha menos espaço, o espaço mais reduzido no setor ofensivo, então precisava mais de criação do que força e velocidade de transição. O Rogério tinha mais velocidade dos lados. Mas eu acho que ele já muda alguma coisa nesse tipo. E também no setor defensivo, né? Que é onde foi a maior crítica do treinador espanhol. Olha, nessa imagem do Rodrigo Caio recebendo o... também tem isso no gol, né? Como é que é? O Diego Alves é um jogador experiente, ele sabe. E nesse momento de turbulência, nesse momento de setor defensivo fragilizado, ter um jogador experiente de comando ali, de voz de comando, para organizar, para dar saída de bola, para baixar a linha principalmente numa linha de impedimento, é importante. O goleiro não é só o que está dentro da baliza, né? É o que organiza por trás também. Tem uma leitura e voz de comando. E é curioso porque o Rogério já foi no São Paulo o que o Hugo é hoje, né? O titular era o Zete, o Muricy teve esse abacaxi para descascar, o titular era o Zete, só isso. Bicampeão do mundo no São Paulo. Era o maior goleiro da história, ali ao lado do Poi. Mas o Muricy sabia que o abacaxi era doce. E aí o Rogério surgindo. O Rogério surgindo, eu quero jogar. Então o Rogério pode também se ver no Hugo. Eu quero só rodar essa imagem de novo do Rodrigo Caio. E o Hugo bate falta por causa do Rogério. Exatamente, como já contou aqui no Seleção. Eu quero só rodar essa imagem do Rodrigo Caio de novo. Presta atenção. O Rodrigo Caio depois se dirige ao Marcos Braz e fala: parabéns. Olha lá, parabéns. Tudo bem que é na frente do chefe, mas deu um parabéns. Né? Aí, na Flá TV. Prudente, né? Eu cortei o Kleber, né? Foi mal, Kleber. Não, era negócio do goleiro. Eu acho que ele não vai criar nenhuma instabilidade, ele não vai magoar o Hugo se ele chegar e botar o Diego, por essas razões apontadas pelo Roger. Acho que não vai pegar nada, entendeu? Ele, nem se ele fizer essa substituição, que o Caê está curioso para saber que ele vai botar no gol, ele vai criar nenhuma instabilidade. E acho que é isso mesmo. Você viu o abraço do Felipe Luiz, do Rodrigo. Tem muito cara assim que conhece ele. E acho que eu acho que vai dar jogo. Acho que vai dar jogo bom. Olha, ainda certamente... tem a questão da data FIFA também, né? Sim. Ele não tem Pedro, ele não tem Isla, ele não tem Everton Ribeiro, então obrigatoriamente ele vai mexer no time. Exato. E se perder, tem uma boa desculpa, né, Roger? Já tem uma boa desculpa. Verdade. Talvez o São Paulo, o Flamengo que encara o São Paulo nesse confronto de Copa do Brasil, entre em campo mais fragilizado do que aquele que perdeu de 4-1, porque vai ter muitos desfalques. Sim. Mas eu queria... Certamente daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vai começar a entrevista do Rogério e ele vai ser questionado sobre ter largado um trabalho no meio pela segunda vez já, né? No ano passado para dirigir o Cruzeiro e agora para dirigir o Flamengo no mesmo campeonato. Isso tem um impacto para o Fortaleza, porque o Rogério leva com ele a comissão técnica e o Fortaleza agora tem que buscar não só um treinador, mas uma nova comissão técnica. Isso tem um impacto. Nesse Campeonato Brasileiro, a gente tem, por exemplo, o caso do Mancini, que dirigiu o Atlético Goianiense, brigando para permanecer na Série A. O Corinthians é até agora um concorrente direto do Atlético Goianiense. O Corinthians foi lá e fragilizou um adversário direto na permanência da Série A. Então essa é uma questão a ser debatida e eu tenho aqui como convidado um treinador que já recusou o convite chamado irrecusável, que é da Seleção Brasileira. O Muricy preferiu cumprir o contrato dele com o Fluminense a ir para a Seleção Brasileira, coisa que o Tite, por exemplo, o Mano Menezes não fizeram. Optaram por romper com o Corinthians e foram para a Seleção. Eu sei que o Muricy não foi porque o Fluminense não queria liberá-lo. O Muricy falou, conversem com o Fluminense. Dessa vez houve uma liberação do Fortaleza. Apenas faço uma ponderação que os técnicos que topam largar trabalho no meio, pelo menos é assim que eu vejo, não chorem amanhã quando forem demitidos.
porque eles ajudam a essa roda girar, Muricy Ramalho.